Bookers, nós estamos aqui com o Marcos Clementino e ele vai falar pra gente sobre o livro Paris, Sexta-feira 13. Primeiro, eu gostaria de saber o que você estava fazendo no momento do ataque. Olá, eu estava arrumando as malas, né, para acompanhar a então presidente Dilma Rousseff numa convenção do G20 que aconteceria na cidade de Antalya, na Turquia, né? Então, como todo correspondente, você fica antenado 24 horas ali, seja na internet, na televisão e no rádio. Naquela ocasião eu estava nos três ao mesmo tempo, né, e arrumando a mala que eu viajaria no dia seguinte. Isso era por volta de 8h30, 9 horas da noite, né? E aí eu recebi um WhatsApp de um colega francês e informando que houve uma confusão lá no estádio e era um princípio de atentado terrorista, né? E qual foi a sensação quando aconteceu o ataque, que você estava lá, você estava no carro, né? Como que foi a sensação para você? O que passou pela sua cabeça? Então, até chegar no local dos ataques, eu ainda não tinha noção, não tinha certeza que era um atentado terrorista. Existia suspeita sim, mas não tinha essa certeza. Eu fui lá justamente para checar se era ou se não era um atentado, né? Até o local é aquela questão de suspense, né? Aquela ansiedade, um certo frio na barriga, mas a concentração do trabalho era tão grande que acabava o medo sendo um sentimento secundário, né? O foco no trabalho, na apuração das notícias, a comunicação com a redação em São Paulo era tão intensa, né, que não sobrava tempo para o medo. Então, nos intervalos, quando eu voltava real, voltava como ser humano, saía do corpo de jornalista e voltava como um cidadão, é que esse sentimento de medo aparecia novamente, né? No trajeto, depois do término do trabalho, até para começar a escrever, inclusive o livro, você começa a relembrar e aí o sentimento de medo volta, de terror, enfim. Mas no momento em si, essa questão do medo era algo realmente secundário. E em qual momento você decidiu, eu vou escrever um livro sobre isso? Quando eu retornei ao Brasil em dezembro de 2015, toda vez eu comentava com alguém sobre os atentados, as pessoas tinham muita curiosidade para saber como eram os bastidores e como que era o trabalho de um correspondente num atentado que foi tão mediatizado como foi esse da sexta-feira do dia 13 de 2015, de novembro de 2015. Então as pessoas tinham curiosidade, eu terminava de falar e vinham mais perguntas e ao término das explicações ali que eu contava algumas histórias, as pessoas falavam, isso dá para fazer um livro. E aí a primeira vez eu falei, não, livro, né? Não sei se eu sou capaz, nunca tinha feito um livro, né? E aí mais de uma pessoa começou a falar isso, quando eu vi 5, 6 pessoas falando, escreve um livro, eu falei, elas estão certas, né? E aí eu comecei a rascunhar alguma coisa e fiz o convite para Liz Ferrer, que foi produtora da Rede Globo de televisão, trabalhando com o Caco Barcelos, o Kovalik, Marcos Ochoa, Marcos Luzecan, Sônia Bride e tantos outros profissionais que passaram pela Globo. E ela, além de amiga, foi uma profissional que também cobriu, né? E ela tem mais o caminho acadêmico, ela é professora, ela é doutora em jornalismo, né? E dá aula para jornalistas franceses. Então eu peguei mais um pouquinho dessa experiência dela, de tanta vivência lá na França, para falar um pouquinho da história da França, né? Enquanto eu focava na questão da entrevista, dos bastidores, enfim, e reuni também outras pessoas que participaram do livro, né? A apresentação do livro tem aí o Jamil Chad, que é correspondente do Estadão, e que teve participação também nos atentados, ele esteve lá cobrindo, né? Foi remanejado de Genebra até Paris. Tem também o José Roberto Bournier, que participa do livro, estava na Arábia Saudita e foi enviado especial da Globo para fazer a cobertura. Temos Sônia Blota, também Marcelo Medeiros, correspondente da Rede TV em Nova York, que apesar de não ter estado ali em loco em Paris, ele fazia a cobertura do rescaldo que refletiu sobre os atentados lá em Nova York, nos Estados Unidos de forma geral. Então eu não queria um livro que fosse simplesmente a realidade do Marcos Clementino, mas sim do jornalismo brasileiro, né, independente da emissora que essa pessoa representasse, também não sendo apenas jornalistas de televisão, mas de rádio, de impresso, de internet, enfim. Todos os jornalistas que participaram ali e que tiveram a oportunidade de participar do meu livro
relatar, principalmente para estudantes de jornalismo e aqueles que têm curiosidade de forma geral de saber um pouco da história de Paris e também sobre o atentado naquela noite tenebrosa que foi sexta-feira 13.